Paz seja com todos. Bom dia. Dia 29 de agosto de 2023. Eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade. Gostaria de ler Gênesis, no capítulo 3, alguns versículos. A princípio, gostaria de ler o versículo 7, que diz assim: Então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Agora eu gostaria de ler o verso 20. O homem chamou a sua mulher Eva, pois ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele com as quais os vestiu. Eu tenho meditado nesse texto desde sábado à tarde e o entendimento que o Senhor trouxe ao meu coração é que nós, pelo nosso entendimento, pelas nossas percepções, nós tentamos fazer as coisas, resolver as coisas do nosso jeito. E do nosso jeito não funciona. E as coisas precisam ser feitas do jeito de Deus. E essa pequena porção da palavra do Senhor fala sobre isso. Fala que Adão, quando ele percebeu que ele estava nu, ele pegou folhas das árvores para cobrir a sua nudez e a nudez da sua esposa. Só que não foi suficiente. E o tempo passa e eles têm um encontro com Deus e depois Deus providencia para eles roupas de pele de animais. E para que essa roupa pudesse ter sido feita de pele, porque a roupa que eles fizeram, o jeito deles não era suficiente, não resolvia, um animal inocente teve que morrer. E assim é quando o pecado entra na nossa vida. Muitos inocentes, às vezes, pagam e Deus teve que providenciar a pele de um animal, e esse animal teve que morrer, para que a nudez de Adão e Eva pudesse ser tampada. Mas eu quero, a princípio, orar. Senhor, eu quero agradecer muito, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui nesta manhã, para compartilhar a Tua palavra, Senhor, para adorar o Teu nome, para declarar que o Senhor está vivo, que o Senhor reina, que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que o Senhor, Pai, tem os melhores pensamentos de paz sobre nós, pensamentos de bem, pensamentos de vida. Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha entrar na nossa história, como o Senhor entrou na história de Adão e Eva, e que o Senhor venha fazer do jeito do Senhor. Porque do nosso jeito, Senhor, nós não damos conta, nós não saímos dos enredamentos, das coisas que nós nos envolvemos pelas nossas escolhas. Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor entre na nossa história. E pedimos, Pai, remissão, redenção, pedimos, ó Deus, o socorro do Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente, na hora da angústia, na hora da tribulação. Pai, recebe o meu louvor e a minha adoração neste dia, no nome de Jesus. Eu gostaria de cantar com você alguns corinhos para adorar o Senhor. Senhor, pela fé me sustento, na graça dos teus mandamentos, que operam a cada momento, no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor.
te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, e a todos também é concedida por meu Jesus Salvador. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Eu irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Fala, Deus, por estar, tua luz me guiará. Basta que me toque, Senhor. Amém. Eu gostaria de compartilhar com você hoje uma porção de Gênesis 3. É um texto tão conhecido, mas que tem estado no meu coração nesses dias. E eu gostaria de ler mais um versículo desse trecho de Gênesis 3. É o verso 17, que diz assim: E ao homem Deus disse: Por que ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer? Maldito o solo por tua causa, dele te alimentarás com sofrimento todos os dias de tua vida. Espinhos e matagal ele te produzirá, e tu te alimentarás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo do qual fostes tirado, porque tu és pó, e ao pó hás de voltar. O homem chamou a sua mulher Eva, pois ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e a sua mulher roupas de pele, com as quais os vestiu. A percepção que veio ao meu coração sábado foi que nós, com a nossa capacidade que Deus nos deu, porque cada um de nós, Deus nos presenteou, Deus nos formou, Deus nos moldou, Deus nos teceu lá dentro da barriga da nossa mãe, não só com uma identidade, com uma digital exclusiva, mas Deus nos deu uma voz, Deus nos deu uma essência, algo que não é tocado e que não é visto pelos exames mais modernos que possam existir. Então, cada um de nós tem algo exclusivo da sua própria identidade. E como Deus deseja nesse tempo que nós venhamos nos mover e que nós venhamos viver na total identidade que Ele nos deu, na nossa essência, na nossa verdadeira identidade. E para isso, Deus tem que intervir. Deus tem que trazer cura, trazer restauração, trazer libertação. Porque muitos de nós, pela nossa história, pelas as coisas que aconteceram na nossa história, muitas vezes a gente tem a tendência de se colocar em lugares de dor, lugares de cativeiro, lugares da gente ser dominado pela nossa emoção, seja ela autopiedade, ira, melancolia, desesperança, amargura. E Deus, Ele quer nos tirar desse lugar. E Gênesis fala que Deus, Ele formou o homem. E uma coisa linda que Gênesis deixa bem claro é que Deus tinha um relacionamento com Adão. Todos os dias, no final da tarde, Deus, Ele ia até o jardim e Ele conversava com Adão. Provavelmente Deus falava para Adão sobre como fosse o dia. Deus gostava e Deus gosta de ouvir o homem. E esse trecho da palavra de Deus tem muito a ver com comunicação.
né, com esse olho no olho, com escutar. E todos os dias Deus, ele conversava com Adão. Só que um certo dia, um certo tempo, Eva, ela estava sozinha, com certeza, e a serpente, usada na instrumentalidade do mal, enredou Eva. Começou a fazer perguntas para Eva, trazer confusão, trazer questionamentos, dúvidas. E eu quero te dizer o seguinte: toma muito cuidado com pessoas que começam a te questionar demais, que começam a gerar em você dúvidas sobre princípios, sobre a sua fé, sobre a sua fé em Cristo, em Deus, na palavra de Deus. E foi dessa maneira que o maligno, através da serpente, enredou Eva. E Eva, ela começou a comunicar com a serpente. E o inimigo, a serpente, fez uma pergunta para Eva, fez uma afirmação que não era verdadeira. Porque Deus, ele deu uma liberdade muito grande para Adão e Eva. Mas Deus disse para eles que existia uma árvore que não poderia comer do fruto daquela árvore. E as opções eram tão grandes, mas a serpente, ela convenceu, ela começou a comunicar. E nós devemos ter muito cuidado. No começo foi só a comunicação, mas aquela comunicação começou a se estreitar, e aquela comunicação foi gerando no coração de Eva o desejo de ser autônoma, de ser conhecedora, de ser independente, de conhecer como Deus. Foi gerando coisas no coração, na mente, e desceu para o coração de Eva. E Eva realmente, ela fez algo que Deus mandou ela não fazer. Ela comeu. Ela comeu daquela árvore e ela, com aquela conversa, ela despertou para algo que ela não tinha despertado antes. Ela viu, ela enxergou aquela árvore de uma maneira diferente. E ela se agradou daquilo que ela viu. E ela pegou, ela tocou e ela comeu. E a partir do momento que ela comeu, ela desobedeceu ao que Deus tinha mandado. E sabe, na nossa vida, quando Deus pontua para nós coisas que nós não devemos fazer, não é porque Deus é mau, é porque Deus sabe que no final aquilo não vai ser bom para nós. Aquilo lá vai gerar muita coisa ruim, vai gerar consequência. E no calor daquilo que a gente está querendo, que a gente está vendo, que a gente está tocando, que a gente está desejando, e que o ambiente, as pessoas, os diálogos estão nos enredando e nos levando para fazer, para sacramentar, para fazer a ação daquilo que Deus mandou a gente não fazer, não nos é dito que aquilo vai gerar consequência. E a atitude de Eva, ela, no primeiro momento, ela não trouxe consequência. Só que Eva, ela pegou do fruto e ela levou para o marido dela. E há um tempo atrás, eu me lembro que eu falei desse texto aqui no Facebook, mas de uma abordagem diferente. Mas o que me deixou alarmada foi esse versículo que eu não tinha percebido. E ao homem Deus disse, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer, maldito o solo por tua causa. Então, quando Deus criou o homem, Deus deu para ele o domínio, o alcance da natureza, da territorialidade do Éden, que era muito grande, que tinha muita água. Só que quando Adão, ele aceita e come o que a mulher ofereceu e ele negligencia o que Deus falou, não só ele ia sofrer consequências, mas
aquilo que estava sobre o domínio dele sofreu consequência do pecado. Então a natureza começou a sofrer, a natureza começou a gemer. A natureza, aquilo que estava debaixo do domínio de Adão, daquilo que Deus colocou na mão dele, começou a sofrer a consequência da sua decisão, da sua escolha, da sua da sua atitude. E eu achei isso muito interessante. Mas o que me levou a trazer e compartilhar essa palavra é porque nós vivemos dias que nós estamos cansados. Nós vivemos dias que nós, uns mais, outros menos, a gente faz de tudo para lutar. A gente luta, a gente usa a nossa energia, a nossa criatividade, para que nós venhamos resolver o problema, o nosso problema. Qual o problema? O problema da nossa realidade, que é decorrente das nossas escolhas, das pessoas que nós ouvimos, das coisas que nós demos crédito, dos princípios e dos mandamentos, da palavra de Deus que a gente deixou de dar crédito. E eu quero falar aqui, eu me lembro agora, de que há muitos anos atrás eu precisava tomar uma decisão. E eu sempre tive dificuldade de tomar decisão. E eu me lembro que eu pedi conselho de muitas pessoas, de uns 5 servos de Deus diferentes, e cada um me dava um conselho. E Provérbios diz que na multidão dos conselheiros há bom êxito. E eu comecei a orar, e eu falei, Senhor, eu não posso errar. Me ajuda a tomar essa decisão. Eu ouvi os conselhos desses homens experientes, servos de Deus, mas eu comecei a buscar em Deus. Por quê? Porque a minha decisão, ela ia afetar a minha vida, os meus filhos, o meu casamento, aquele momento da minha vida que eu estava vivendo. E eu comecei a buscar a Deus. E eu não sabia o que fazer. Mas, afinal de contas, Deus agiu. Porque quando nós tomamos uma decisão baseado no que as pessoas nos falam, nós vamos assumir a consequência. E Deus fala aqui com Adão. Ele fala, Adão, por que você ouviu Eva? Por quê? Por que você ouviu a sua mulher? Para comer da árvore que eu ordenei que você não comesse. Deus não escondeu de Adão que Eva era a esposa dele. Mas Deus disse para Adão e Deus pontuou para Adão que não era para ele ter ouvido, quer dizer, dado crédito. Porque ouvir é diferente de escutar. E fazer aquilo que ela enredou. Porque agora ele sofreria as consequências e aquilo que estava sobre a autoridade dele iria sofrer as consequências. E eu tenho ficado alarmada nesses últimos dias porque eu tenho visto falas de pessoas que dizem que não tem nada pecado, que Deus não importa com o pecado. E isso está errado, isso é antibíblico, isso não está na palavra de Deus. E nós precisamos falar sobre o que a palavra de Deus diz e falar mais, e falar que os nossos pecados, eles trazem consequências desastrosas, dolorosas na nossa vida, naquilo que está sobre o nosso domínio, o nosso controle, a nossa autoridade, sobre aquilo que Deus nos confiou, sobre há um reflexo do pecado na nossa vida, na nossa história e daqueles que estão ao nosso redor. E quando Adão ele comeu do fruto, as coisas mudaram. Eu achei muito interessante que quando Eva comeu não aconteceu nada, mas quando Adão comeu, tudo mudou. E Deus ele foi atrás de Adão para conversar. E Deus tem vindo até mim, até você, através da sua palavra, através das ministrações que a gente ouve na igreja, através de amigos nossos, colegas nossos, que nos aconselham, nos chamam para mais perto de Deus, mas a gente tem negligenciado. E Deus, ele foi até Adão,
porque Deus queria cuidar de Adão. E Deus não desiste de nós, gente. Deus não abre mão de nós. E sempre Deus quer nos atrair até Ele. E Ele vem até nós com seu amor. E com certeza o coração de Deus, Deus ele já sabia o que ia acontecer. Porque Deus ele não é pego de surpresa, Deus ele é eterno. Deus ele não funciona no nosso relógio. Deus ele não tem começo, ele não tem fim, ele é eterno. Ele transita no passado, no presente, no futuro. E ele sabia que o homem ia falhar. Mas Deus fala para Adão, Deus chama Adão para conversar. Gente, Deus não gosta de injustiça, porque ele é justo. A Bíblia diz que Deus é o justo juiz. E Deus chama Adão para conversar. E Deus faz uma pergunta para Adão. Deus fala, Adão, onde você está? E Adão chega para Deus e fala, Deus, eu me escondi, porque eu percebi que eu estava nu, eu tive medo. Então, eu quero te dizer que quando você sente medo, não é de Deus. Você já chegou em ambiente que você sente medo? Encontrou com pessoas que você sente medo? Isso não é de Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. E Deus não quer que a gente fique aprisionado no cativeiro do medo, do pânico, do pavor. Deus quer que a gente se derrame na presença dele e descanse nele e lance sobre Jesus o nosso medo, o nosso pavor, o nosso pânico, os nossos temores. E Adão, ele falou, Deus, eu fiquei com medo, eu temi e eu me escondi. Então ele escondeu de comunicar com Deus, ele escondeu do encontro com Deus, ele escondeu da presença de Deus, ele escondeu do relacionamento, do encontro que ele tinha todo dia com Deus. Ele se afastou. E a nossa tendência quando a gente peca, nós nos afastamos. E Adão se afastou, Adão se escondeu, Adão temeu, aquele que ele não precisava temer. Sabe por quê, gente? Porque aquele que mais nos conhece é aquele que mais nos ama, que é Deus. E nós não precisamos ter medo de Deus, porque Deus ele conhece tudo sobre nós. O Salmo 139 fala que ainda que a palavra não saiu da minha boca, não saiu da sua boca, Deus já conhece tudo. E que não existe nenhum lugar que nós possamos ir de dor, de pecado, de sujeira, de rebeldia, que Deus não nos veja. O salmista Davi, ele fala assim que Deus, ele nos cerca, por detrás, por diante, e sobre nós ele põe a sua mão. E Deus vai ao encontro de Adão. E Deus pergunta para ele e ouve o que ele tinha para dizer. E Adão fala, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu que me enganou, que me convenceu a comer. Ela que me deu e eu comi. Ele transferiu a responsabilidade para Eva. Aí sabe o que aconteceu? Deus foi conversar com a Eva. E a Eva, ela fala, Deus, foi a serpente que me enganou e eu comi. E aí Deus foi na serpente, mas na serpente ele não escutou o que a serpente tinha para dizer. Deus começou a trazer revelação. Que revelação? Da consequência do pecado de Adão, de Eva. Deus começou a pontuar. Às vezes nós somos tão emocionais e para a gente ser aceito, para a gente não desagradar as pessoas, nós fazemos concessões. Nós fazemos concessões e nós damos um jeito na palavra de Deus. Nós damos uma torcida para a gente ficar bem com as pessoas. E Deus, a palavra de Deus me ensina nesse dia que as coisas de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E com certeza Deus não falou bravo. Eu creio que Deus não falou bravo com Adão. Mas Deus foi amoroso. Deus, ele foi gracioso, misericordioso, agregador, um pai amoroso. E Deus falou para a serpente,
você vai rastejar, você vai comer pó. E eu vou pôr, Deus falou, eu vou pôr inimizade entre o seu descendente e o descendente da mulher. O descendente da mulher, ele vai te ferir a cabeça. E o seu descendente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Olha que coisa forte. Então eu vim aqui hoje para te dizer que a palavra de Deus, ela mostra claramente que as nossas escolhas, que as nossas ações, que nós sabermos o que nós devemos fazer e nós não fazemos, nós estamos pecando. Existe um versículo da palavra do Senhor que eu sempre cito aqui. Aquele que sabe que deve fazer e não faz, nisto ele está pecando. E Deus não isenta o culpado. E aí você pode me perguntar, mas Francislene, qual seria então o que Deus providencia para nós relacionado à nossa tendência a pecar? E eu quero falar com você sobre um versículo que diz assim: não sobreveio a você nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus, ele é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês o possam suportar. Então, tudo aquilo que eu e você, nós somos tentados, nós somos enredados, nós somos muitas vezes, nós ficamos encantados. De certa forma, até enfeitiçado com aquilo. A palavra de Deus em Coríntios me garante que sobre nós veio uma graça, um poder de Deus, uma capacitação de Deus, de acordo à sua palavra, que não existe tentação que não seja humana e que Deus, juntamente com a tentação, ele nos provê livramento para que a gente possa suportar, para que a gente possa ter poder de dizer não, de desvencilhar, de desviar, de não ceder aquilo. Isso é uma palavra do Senhor. Isso é um fundamento. Isso é um princípio. Isso é uma verdade da palavra de Deus. E eu gostaria também de ler aqui um versículo de Gálatas. Deixa eu ver se eu vou achar ele aqui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Então Deus, pelo seu Espírito, ele inspira o apóstolo Paulo para escrever esse princípio de Deus. Qual princípio? Que nós não venhamos nos querer enganar e nos deixar enredar por homens que torcem a verdade de Deus. Porque tudo que nós semearmos, nós plantarmos, nós vamos colher. E aqui nesse texto de Gênesis é tão claro, porque Deus fala com a serpente a consequência do pecado do homem. E ali naquele momento se estabeleceu uma guerra entre o que iria ser gerado de mulher, que é Jesus, foi gerado de Maria, pelo poder do Espírito Santo, e entre a descendência da serpente, que queria ferir o calcanhar do homem. Tem uma música do Anderson Freire, ele fala, a música começa assim: serpente cruel, fez o homem cair, achou que venceu, bem ali no jardim, o tempo avançou, surgiram os heróis da fé, lutarão, morrerão, mas o mal ficou de pé. Mas uma promessa ia se cumprir, do ventre de uma mulher irá surgir. Uma semente que Deus plantou, era Jesus o Salvador.
O pecado estava sufocando a humanidade, mas a tal semente esmagaria a maldade. Chegou o nosso herói, despido de sua glória, o calcanhar ferido que marcou toda a história. Ele chegou sem coro, sem trono, ele não tinha lança. Ele chegou para estabelecer o reino, uma nova aliança. Seu calcanhar, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto riu, esmagada será. Depois vai lá no YouTube e escuta essa música do Anderson Freire. Mas a verdade é que Deus, quando ele começou a conversar com Adão e Eva e ouvi-los, ele foi pontuar. Adão, porque você pecou, porque você ouviu sua mulher, porque você me desobedeceu, o que eu falei para você não desobedecer, a terra é maldita, você vai cultivar a terra que você veio dela. Sabe por quê, gente? Nós somos pó. Nós somos pó. E pó, eu escutei um pastor falando esses dias, eu achei lindo, falou que pó, barro tem em todo lugar. Todo lugar tem barro. Então, o valor nosso está naquele que habita em nós, que é o Espírito Santo, que é excelente. Mas nós somos barro. E Deus falou, Adão, você é pó. Então, você vai cultivar a terra de onde você veio e vai ser difícil. Você vai ficar suado, você vai cansar, você vai trabalhar. Deus falou com Eva. Deus amava Eva? Amava. Deus não subjugou Eva, mas Deus falou, Eva, o seu pecado, minha filha, tem consequência. Você vai ter neném com dor. O seu desejo vai ser para o seu marido e ele te dominará. Gente, isso é um alerta para nós mulheres. Deus falou, porque você desobedeceu, você vai dar à luz com dores. O seu desejo vai ser para o seu marido e ele te dominará. Isso foi a consequência da escolha, da decisão da Eva. E também o Adão teve as consequências, né? E não só na vida dele, mas na terra, na natureza. Então, eu quero te dizer, eu não sei por que caminhos você tem andado. Talvez você está cansado e talvez você tenha passado tantas provações, tantas dores, porque afinal de contas, Deus quer nos livrar da gente mesmo. Porque se Deus nos entregar a nossa vontade, o nosso coração, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Então, às vezes, Deus permite tantas dificuldades na nossa vida para nos quebrantar, para que a gente venha chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Aonde Deus quer que a gente chegue? Deus quer que a gente chegue num relacionamento estreitado com Ele, numa dependência dEle, sabendo que é Ele que providencia o que a gente precisa. Adão, uma das primeiras atitudes dele, quando ele pecou, foi ele providenciar. Ele olhou para a árvore e falou, vou pegar umas folhas, eu estou pelado, eu estou nu, eu vou cobrir minha nudez com essas folhas. Gente, a nossa nudez, o nosso pecado, as coisas de errado que a gente faz, os alvos errados que a gente não acerta, porque pecado, eu aprendi que é errar o alvo, a gente não resolve da nossa forma. É Deus que resolve. E como que Deus resolveu isso? Mandando o seu filho, matando Jesus. Esgotando e enfermando Jesus lá na cruz do Calvário. O nosso pecado, a nossa maldade, Jesus ele foi enfermado, Jesus ele foi morto. A justiça de Deus ela foi saciada com o sacrifício, com o derramamento de sangue, com a morte de Jesus, lá no Calvário. Jesus teve que morrer para resolver definitivamente o problema do pecado. Porque com a nossa forma não adianta. Dar uma oferta na igreja, dar um presente, enredar as pessoas, fazer um sacrifício, fazer uma penitência,
fazer um trabalho espiritual, isso aí não resolve. Adão, ele quis cobrir com as folhas, ele usou a inteligência dele. Só que depois que Deus pontuou para Adão, para Eva, para a serpente, as consequências, Deus foi sincero com Adão. Porque Deus, ele é sincero conosco. Deus, ele não esconde as coisas de nós. Deus, ele nos ama, independente de qualquer coisa, Deus nos ama. E Deus não nos ilude. E eu tenho falado isso ultimamente. Você quer não ser iludido na sua vida? Leia a palavra de Deus. Leia os salmos de Davi. Leia as cartas de Paulo. Leia o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Leia os evangelhos para você não ser iludido, para você não ser enredado. E ora, fala, Deus, abre o meu entendimento. A Bíblia diz no Antigo Testamento, em muitos lugares, que chegaria o tempo do povo de Deus, que o povo de Deus receberia do próprio Deus o entendimento da palavra, do que Deus queria. Por quê? Porque Deus ia mudar a natureza. Deus ia tirar o coração de pedra e Deus iria dar um coração de carne, um coração que entendesse, um coração que submetesse. E sabe o que aconteceu? Depois de tudo que Deus falou com Adão, que Adão pôs o nome da Eva, da mulher, de Eva. Que coisa interessante, né? Deus providenciou a roupa para Adão e Eva. Um animal inocente teve que morrer. O sangue desse animal teve que ser derramado para cobrir a nudez do Adão e Eva, para cobrir a minha nudez e a nossa nudez. Quem que teve que derramar o sangue? Jesus. Gente, pecado é coisa séria. Pecado, ele traz consequências. Gálatas 6:7 traz consequências. Eu fico assim, afligida. Eu fico assim, quando eu vejo pessoas enredando, principalmente os mais novos, de que não, pecar não tem problema, não. Deus não importa com isso, não. Isso está errado. Nós vamos prestar conta para Deus. Vai chegar o dia que nós vamos nos comparecer diante do tribunal do Senhor. E nós vamos prestar conta para Deus de tudo que a gente falou, de tudo que a gente ensinou. É muito sério. A gente falar as coisas e instigar as ovelhas de Jesus, as pessoas a fazer coisa errada, a quebrar o mandamento, a desobedecer o que o Senhor ensinou. Então eu sinto, mais uma vez, eu quero terminar essa meditação lendo Gênesis 3:17, que você guarda no seu coração. A palavra do Senhor diz assim: eu guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E ao homem Deus disse: porventura ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer? Então Deus, ele nos leva a ter o entendimento do que ele quer para a nossa vida. E nós precisamos obedecer. Eu quero orar mais uma vez, louvando a Deus pela sua vida. E Valério, verdadeiramente, a gente é marcado, né, pelos nossos avós, pelos nossos pais, e realmente a nossa avó, ela nos deixou esse legado, né, de trabalhar, ela sempre trabalhando e cantando e assoviando os hinos da harpa, né? E isso é algo que eu guardo dentro de mim. Isso é algo que eu tenho para minha vida. Que hoje eu amo os hinos da harpa. Amo. Nas minhas devocionais eu canto e eu fico alegre quando eu aprendo o hino da harpa novo. Isso é um legado, né? Isso é algo que a nossa avó nos deixa para a gente seguir, né? E existem legados que os nossos
os nossos pais, os nossos avós nos deixaram, e que não é para a gente só achar bonito, mas são pegadas que Deus quer que a gente pise, que a gente cante, né? Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. E eu quero agradecer, Pai, pela morte de Jesus, por mim, pelo Valério e por todas as pessoas que vão ter contato com essa palavra. Pai, nós não merecemos tão grande salvação. Pai, nós queremos reconhecer diante do teu trono de graça, de santidade, de poder e de amor, que a nossa forma de tampar nossa nudez, de esconder o nosso pecado, de querer nos eximir, Pai, daquilo que nós desobedecemos ao Senhor, não é boa, não é suficiente. E é necessário derramamento de sangue, foi necessário. Por isso Jesus morreu. E no jardim do Éden, aquele animal teve que morrer, para que a nudez de Adão e Eva fosse coberta. Senhor, o meu jeito não é bom, o nosso jeito não é bom, mas o jeito do Senhor é eficaz. E eu quero louvar o Senhor. Pai, endireita os nossos caminhos tortuosos, nos tira do lugar de morte. Pai, a tua palavra diz que o Senhor enviou um anjo lá para o jardim do Éden, um anjo com a espada flamejante, desembainhada, para que eles não entrassem no jardim e comessem da árvore e vivessem eternamente nessa condição de pecaminosidade. Senhor, envia o teu anjo com a espada desembainhada e não nos deixe trilhar mais caminhos de morte, caminhos que o Senhor não tem para nós, lugares que o Senhor não tem para nós. Nos ajuda, nos livra. O Senhor, Jesus disse, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Pai, nos livra do maligno. Pai, nos livra de cair em tentação. Pai, eu clamo teu sangue sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E peço a Deus que venha sobre nós um tempo que o Senhor venha prover para nós, Pai. Aquilo que nós precisamos e que nós temos tentado fazer com a nossa mão. Nós queremos entregar no teu altar nesse dia, sujeitar ao teu espírito, submeter ao teu espírito e nos render a nossa vontade, a nossa alma, as nossas emoções, o nosso racional a ti, Pai. Nós queremos nos lançar aos teus pés neste dia, pela fé, e nós queremos pedir ao Senhor, Pai, muda a nossa história. Pai, muda a nossa história, nos dá força. Senhor, eu peço, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que o Senhor nos dê poder, porque a tua palavra diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas o Senhor é fiel e justo, e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, antes, pelo contrário, nos proverá livramento e condição para que nós possamos suportar. Senhor, livra os homens e as mulheres que estão no abismo de cair na tentação, de cair no engodo, de cair no engano, de cair, Pai, naquilo que é bonito aos olhos, mas que é morte, que traz morte e que traz consequências desastrosas. Pai, revela-nos, Pai, a tua vontade e nos ensina a submeter a tua vontade. Pai, muito obrigada por este dia. Fica conosco, Pai, porque nós precisamos muito do Senhor. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe.